meu primeiro contato, né, com o Instituto Recebes, ele foi através de uma live, né, que a gente fez no início aí, quando a gente estava, eu falo, eu e o Denis, né, que é o proprietário aí da editora BKCC, que foi onde foi publicado o meu livro, O Time de Leões. Né? E aí no início a gente fazia algumas divulgações através de lives em alguns canais que se predispunham, né, a fazer esse tipo de apoio aí para nossa divulgação. Numa delas a gente conversou com a Carmen e o Clayton, eles estavam juntos lá, né, e aí foi onde eu fui apresentado ao Instituto Recebes. E já nessa reunião eu fiquei bastante impressionado, assim, tanto com a proposta do Instituto, como com as condições em que o Instituto se mantinha, né? As condições que eu digo é no sentido de que, apesar das dificuldades e das limitações financeiras, né, e depois veio a questão da pandemia, etc., apesar disso, o Instituto ainda estava em pé. Né? E eu, a partir daquela reunião, eu passei a acompanhar o trabalho deles e eu sempre, até hoje, assim, eu sou bastante impressionado com a questão da disposição deles, né? De como eles, apesar de tudo, ainda estão lá de pé, ajudando as pessoas e sempre tem um projeto novo. Agora eles estão trabalhando bastante com a questão do esporte, né? E você vê os atletas do Instituto recebendo medalhas e ganhando campeonatos. E eu sempre me pergunto, assim, né, como que eles conseguem isso? Eu sempre, desde então, assim, desde que eu conheci, né, o Instituto, a proposta da situação, eu sempre carrego comigo, assim, eventualmente, né, aquele sentimento de um certo medo de que um dia o Instituto não consiga mais. Eu fico sempre nessa situação, porque eu percebo, né, e eu imagino também, fico me pondo no lugar deles, né, eu acho que eu não teria essa disposição, eu não conseguiria, mas eles conseguem. E no período da pandemia, então, foi uma situação que eu fiquei muito pensativo, porque uma pessoa que tem essa vocação de ensinar, né, quem nasce com isso e quem se dispõe a isso, essa pessoa precisa do contato com o aluno, né? Ela precisa ver o crescimento, ela precisa ver que aquela pessoa que ela está ensinando, ela está melhor amanhã do que ontem, do que hoje, né, digamos assim. Ou ela está melhor hoje do que ontem. Então, isso seria algo que venceria as dificuldades, e aí eu entenderia. Né? Mas na pandemia tiraram isso, né? Os alunos não podiam mais ir nas escolas, etc. Então, ali foi um momento de bastante preocupação que eu tive. Mas o Instituto venceu isso, né? E está aí até hoje, e crescendo, formando cidadãos, né? Tem históricos ali que às vezes a Carmen me comenta, né? De jovens com uma situação bastante difícil. Você percebe assim que tem uma certa tendência a ir para um caminho às vezes do crime ou alguma coisa nesse sentido, e que o Instituto consegue resgatar esse jovem e consegue mostrar para ele que existe, né, uma vida correta e boa que pode ser vivida. Então isso é fundamental, né? Porque esse jovem, ele um dia vai casar, ele vai ter filhos, ele vai influenciar amigos, e então é uma semente que se planta, né? E bom, eu sou bastante impressionado com o Instituto Recebes, com o trabalho que eles fazem, com as conquistas que eles têm até hoje e com tudo o que eles venceram, né, no período aí que a gente viveu.